Salve nação! Saudações rubro-negras! Tudo sobre a vitória do Mengão pra cima do Vasco. Separei aqui pra você um corte do jogo aberto da Band. Link na descrição como créditos, canal aqui do YouTube, canal Jogo Aberto. E também um corte da ESPN Brasil. Tá bem bacana o vídeo, então assista até o final. Já chega deixando o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Vamos lá então ver o que a Renata e o Denilson e também a galera do canal ESPN Brasil falaram sobre o Flamengo. Simbora, vamos lá. O Flamengo fez para cima do Vasco, um jogo duro, bem disputado. O Gerson definiu a parada, segunda vitória no comando do Tite. No Maracanã, nos novos empregos, trajes de gala e combinando. Tite e Ramon Dias nunca tinham vivido um Flamengo e Vasco. Sabíamos que o Verratti é um jogador que está sempre na área, sempre procura os lances, os cruzamentos, da metade para trás da área. Então sempre temos que estar concentrados os 90 minutos. Os que entraram trouxeram esse componente. E como é bom e como é importante a equipe, mais do que ter peças de reposição imobilizada e treinada para executar a função, que foi o caso do Galo. Somos eles, mas infelizmente não conseguimos empatar ou ganhar. Me sinto orgulhoso pelos jogadores, clube e torcedores, porque vamos competir até o final, porque não estamos longe. Cara, a gente não vai desistir nunca, sabemos que a gente sempre vai torcer pro líder tropeçar, né? A gente está fazendo o nosso, obviamente não adianta também a gente torcer por da frente estar perdendo e a gente não está ganhando. Graças a Deus a gente tem 2 vitórias, 2 jogos consecutivos, né, na estreia do Tite. Então a gente tem que sonhar assim, eu acho que a gente não pode desistir nunca. Pois é, Dedê, aí é que tá. Você estava comentando enquanto a matéria rolava sobre o Vasco, que vem jogando bem, não ganhou o jogo, mas vendeu muito caro essa derrota para o Flamengo. Já o Flamengo, outro ânimo, outro astral com a chegada do Tite. O Gerson definiu o placar magro, 1-0, mas 3 pontos. E o Flamengo só não é vice-líder porque o Bragantino está muito bem e conseguiu ganhar do Fluminense. Agora, Flamengo promete incomodar até o final do campeonato, tem qualidade para isso. E o Vasco, que na minha opinião foi a equipe que melhor contratou na janela do meio de ano, trouxe reforços, também mostra mais força. Loirão, um ótimo jogo, os goleiros se destacaram em várias oportunidades, não só o do Vasco quanto o do Flamengo. O gol acontece no melhor momento, na minha opinião, do Vasco dentro do campo, o Vasco com muita personalidade. O Flamengo, em algum momento, oscilou na partida. Quando a gente vê ali o preparador físico ao lado do Tite na coletiva, foi justamente um dos questionamentos, né, da queda de rendimento dos jogadores do Flamengo, mas foi um clássico muito bom. Obviamente, a gente fala aqui muito de justiça dentro do futebol, né? O empate seria o mais justo aí. A gente está vendo a jogada do gol, o Gerson pisando na área, né, fazendo o gol. O Vasco, até esse momento aí, estava jogando muito bem. Agora tem um detalhe, né, que a gente vê o Flamengo, quando precisa, tem um banco de luxo, não é? De jogadores. Por exemplo, ele tira o Pedro, coloca o Gabigol, não é? Lança a mão já desde o início do Arrascaeta, que está vindo de recuperação. O Tite tem boas peças, bons nomes. O Flamengo vai brigar direto, aí, principalmente por vaga na Libertadores. E agora a gente sabe que o líder, empatando com o Atlético Paranaense como fez, um jogo muito confuso, começou no sábado à noite, terminou no domingo à tarde, interrupção, simplesmente porque os refletores, a iluminação, a energia não ajudou. E a gente viu que esse tropeço dá uma esperancinha para o Flamengo, para o Bragantino, apesar do Botafogo vir muito bem na competição. Então a gente vai mostrar 1-1 com... E se o Tite mantiver 100% de aproveitamento à frente do Flamengo? Vai ser campeão. E não precisa disso tudo. O Flamengo, com 80% de aproveitamento, bate esses 74 pontos e tem confronto direto contra o Bragantino. Tá vendo? Então, precisa até de menos para ser campeão o Flamengo. Já imaginou, hein, Pedro Henrique Torre? Porque ontem a segunda vitória, então, do Flamengo com o comando do Tite, nenhum gol sofrido. Você não vai perguntar pro Pedro se deixou chegar, é isso? Não, mas eu falei que é o grande... Já falei que é o grande plot twist da temporada. Pode ser. Você já assistiu o filme do Stallone? Rock 4? Ele apanhou do Drago o filme inteiro, no final. É filme repetido, né? Porque a gente já viu esse filme em outros campeonatos. Então, o Rambo. Era tiro em cima do Rambo o filme inteiro, no final. Quem ganhou a guerra? Ele, o Rambo. Você já viu esse filme, não foi, Pedro? Tudo bem, Bruno? Um abraço para você, abraço Marra, abraço Brelha, todos os amigos nesse Sport Center.
Acho que o próprio Flamengo já viu esse filme, né? 2009, 2020 também foram campeonatos que o time não liderou até a penúltima rodada, quando chegou à ponta da tabela e aí confirmou o título na última rodada do Campeonato Brasileiro. Mas está bem distante ainda, né? São 9 pontos ali de vantagem para o Botafogo ainda. Então, o Thiago Maia ontem até abordou um pouco a questão de sonhar, ainda sonha e tudo mais, mas o Flamengo está querendo a batida do Tite ali, essa titibilidade, ganhando de 1-0, 2-0, bem seguro. Teve as possibilidade do Rossi ali, que ele teve que intervir nos 2 jogos, mas ontem foi um jogo bem disputado, né? Um jogo bem bacana no Maracanã, entre as duas equipes, em que pese pontos distantes do estádio, brigas, etc., leva até morte, infelizmente, mas dentro do estádio uma briga no gogó, bem bacana, 69 mil pessoas, aquele clima mesmo de clássico foi bem legal mesmo, um clima bem acirrado ali, a disputa bem grande entre as duas equipes. Então, foi um clássico bacana de se assistir e o Flamengo bem, como eu disse, na batida, já se adaptando ao Tite mesmo. No segundo tempo, resistiu em alguns momentos às investidas do Vasco e aí conseguiu, de fato, essa vitória de 1-0, até uma arrancada do Gabigol ali pelo lado esquerdo, recebeu uma bola do Thiago Maia, rolou para o meio e aí o Gerson bateu. Então, a primeira vez do Tite comandando o Flamengo no Maracanã, foi um momento especial, ele falou sobre isso depois do jogo. Então o Flamengo nessa batida aí de 100% do Tite, manter isso até o fim do campeonato parece bastante difícil, mas como eu disse, uma tarde de primeira vez no Maracanã, vários tiveram a sua primeira vez no Clássico dos Milhões e a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. E o Gerson é quem está na nossa tela. Desde a chegada de Tite, 2 jogos só, mas alguns números são importantes. Em gols, ele é o primeiro junto com o Ayrton Lucas e com o Pedro. Cada um fez um, tudo bem. Mas ele é o primeiro em dribles certos, o primeiro em passes no último terço e o segundo em ações na área do rival. E é o primeiro em mudança de lado de campo, que dá resultado imediatamente. Ainda tem isso, né? Nos 2 jogos. E assim, ontem ele mexeu ali, ontem o Arrascaeta foi titular, o Everton Ribeiro ficou no banco, né? Mas ontem não, o Gerson ficou ali e foi o autor... Mas o Tite fez algo que era fundamental, que era estabilizar. O Flamengo, depois que sai o Sampaoli, tem o Mário Jorge, acalma os ânimos e o Tite deu essa estabilidade. A partir da estabilidade, a missão dele agora é fazer a coisa evoluir. E aí, aumentar o número de finalizações, tornar a criação um pouco mais orgânica, mais natural. E isso ele tem capacidade de fazer, mas ele cumpriu a primeira missão, que era de pacificação, de acalmar ânimos e, ao mesmo tempo, de tornar o Flamengo um pouco mais seguro. E a gente já vê isso, não só pelo segundo jogo consecutivo sem tomar gol, mas um Flamengo que consegue sair de situações complicadas pelo adversário. E o adversário ontem colocou o Flamengo em situação complicada em alguns momentos do jogo e o Flamengo teve argumentos e, o principal, confiança para sair desses momentos de baixo. Mas eu brinquei em relação à mudança do Gerson de lado de campo, como também no primeiro do ranking, e esse ranking nem existe, a gente nem colocou ali, porque isso é muito do Tite observar o jogo. Claro. Ele está vendo o jogo, ele está vendo que esse jogador pode funcionar melhor aqui agora, vou trocar ele de lado, e sem falar mudanças. As mudanças do Tite, assim, tipo, o lance do gol é uma mudança de lado de campo do Gerson e é uma mudança com participação do Gabigol, que não começou a partida de novo. E que, não sei se o Pedro tem outra informação, tudo assim, mas para mim está claro que não vai demorar para o Gabigol ser titular. De novo. Até porque, você concluiu, Marra, mas é porque... Sim, Não, porque assim, o Pedro, tecnicamente, também não está no melhor então, momento. Eu acho que os dois não vinham em grandes momentos. Sim, sim. É justificável você tirar uma estrelinha deles ali e falar, não está tão bem, vamos deixar esse aqui, porque o Pedro estava jogando mesmo, fica aí. Só que, na entrevista coletiva, o Tite falou, são 12 jogos, a gente está, avaliando tudo até o final, até para não responder sobre o contrato de Davi Luiz e tudo mais, que era coisa que ele não ia entrar nessa seara logo de cara para falar. Ele não ia se expor tanto assim. Mas, sim, são 12 jogos, agora 10. 2 ele já percebeu. Será mesmo que o Gabigol não merece uma outra oportunidade? Sim. Pela versatilidade, pela movimentação. A jogada do gol, o Pedro poderia fazer? Poderia. Mas é comum ele fazer? Não é comum. Não. O Gabigol é comum.
e chega o Arrascaeta na área, mas poderia chegar o Pedro, o Bruno Henrique, o Gerson, vários. Porque o Gabigol é comum que ele saia da função do 9, da referência, e abra espaço para o outro. Isso não é uma cara do futebol do Tite? Eu acho que é. Como talvez seja também manter, não é, Pedro, os dois volantes ali, o Thiago e o Pulgar, ou o Alan, né, quando voltar. E o Gerson vai ficar, e aí você tem uma disputa do Everton com o Arrascaeta e talvez essa do Gabigol com o Pedro, a mesma de sempre, né, Pedro? Parece que fica... Essas mini disputas no Flamengo aí são um pouco eternas. Aquele quarteto que a gente estava acostumado parece que está desfeito mesmo, né? Não vai ser muito usual com o Tite, ele vai alternar bastante esses jogadores. E o Fábio Maceredian falou que o Gabigol já evoluiu e vê maior margem de evolução para o Gabigol. O que você espera do Gabigol, geralmente esperava? O Gabigol caindo talvez mais pela direita, fazendo facão ali mais pela direita. Ontem ele estava aparecendo mais para o lado esquerdo e foi ali que surgiu o gol. Então são características interessantes de você observar e o Gabigol retomando um pouco mais de arranque e velocidade, que era algo que ele tinha nos bons momentos dele em 2019, 2020, era muito cobrado. Então é não sei se dá para chamar de início de resgate ali do Tite e tudo mais, mas é algo interessante a se notar, observar isso e vai começar a se repetir com maior constância. E aí você olha para o outro lado, é um técnico como o Tite que pode entrar com Everton Ribeiro, Gabigol, você tem Luiz Araújo, um repertório muito maior, técnico boa do outro lembrança lado. do Luiz Araújo, inclusive. Foi bem, o Luiz Araújo ajudou o Flamengo a entrar mais no jogo, porque até o momento das substituições, o Vasco era novamente melhor. E o Flamengo consegue igualar, o Flamengo consegue jogar mais no final. Mas por tudo isso, pelo que o Vasco produziu, as 17 finalizações, o resultado é de se lamentar. Não seria em outro contexto, mas contexto de luta contra o rebaixamento. 1 ponto já seria suficiente para o Vasco passar a rodada fora da zona de rebaixamento. Por toda essa dificuldade, o Vasco é um lado positivo de rendimento, de lamentar uma derrota para o Flamengo jogando bem, mas era jogo para pelo menos 1 ponto para o Vasco, pelo que produziu. O Vasco ele não tem jogado mal. Se você pegar nos últimos 2 meses, um recorte grande, ele fez bons jogos, até quando perdeu. Ele perdeu um jogo para o Palmeiras, que foi o gol do Rafael Veiga, de falta, lembra, no finalzinho do jogo. E a partida contra o Santos, que ele foi goleado, ele começa bem o jogo, leva um gol de pênalti, empata. E aí nos acréscimos tem 2 lances de 2 gols e a partida acaba ali a favor do Santos, ainda no primeiro tempo. Esse foi o pior jogo da sequência. O pior jogo foi contra o América. Sim. E ele venceu. Sofreu muito. O do Jair. Mas você vê, de lá pra cá, você tem um número alto de jogos onde o Vasco não tem jogado mal, mesmo quando perde como foi ontem. Não, e achando algumas soluções que a gente não esperava, né? Na própria lateral direita. O Ramon tem mudado. Tá aí, galera. O Vasco jogou como nunca, perdeu como sempre. Isso que é o mais importante. O Vasco está na zona de rebaixamento, tem que abrir o olho, senão vai cair de novo. Cara, é impressionante como o Vasco é um dos times que mais cai, né, cara? Dos times grandes, se você pegar, é o time que mais caiu para a Série B, né? O mais importante para nós é o seguinte, o Flamengo vem de 2 vitórias seguidas com a chegada do Tite. O Tite já conseguiu dar um start, né? Já iniciou o seu trabalho bem, estreou com vitória, fora de casa e dentro de casa, 100% de aproveitamento. O próximo compromisso agora é contra o Grêmio, quarta-feira, fora de casa também. O Grêmio que vem de 3 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. O Grêmio estacionou ali nos 44 pontos, o Grêmio tinha perdido o Grenal, perdeu para o Atlético Paranaense, e agora perdeu de 3-0 para o São Paulo, né? E neste ano, cara, o Flamengo deu várias surras no Grêmio, né? Foi na Copa do Brasil e também no Campeonato Brasileiro. Quem é o favorito para este jogo? Cara, se você pegar o momento, o Flamengo é favorito mesmo jogando fora de casa, né? Ainda dá para sonhar com o título? O que você acha? Sonhar dá, né, cara? Sonhar é de graça, não paga nada, então eu tô sonhando, né? Tem gente que fala que eu sou emocionado. Sou mesmo, graças a Deus. Valeu? É isso aí, eu vou acreditar enquanto houver chances matemáticas. Na hora que não tiver, daí eu paro de sonhar. Valeu, galera, é isso aí. A nossa realidade é G4. O título é difícil. Só que sonhar não custa nada. Só isso que eu tenho para dizer aí para os pessimistas.
Muito bem, dito isso, se você gosta do nosso trabalho, deixa o like. Se você é flamenguista e também pensa como eu, está otimista, inscreva-se no canal, seja bem-vindo e ative o sininho para não perder nada. Valeu, galera! E para aqueles que não concordam comigo, tudo bem também, tamo juntos. Isso aqui é Flamengo. Saudações rubro-negras. Fui!